Muito obrigada. Inicialmente, preciso começar dizendo que é uma alegria enorme estar aqui, né, podendo trazer algumas breves reflexões. É uma alegria imensa estar aqui com vocês hoje, realmente passando as reflexões que eu vou começar a passar. Agradeço demais pelo convite. Bom, a mensagem de hoje, que vai, né, eu vou me orientar por meio de uma mensagem, assim como foi feita a leitura de uma mensagem, né, para que a gente pudesse já começar a refletir, do livro Vida Feliz, a gente também vai fazer uma leitura, né, de uma mensagem contida no livro Mestre de Amor, da Joana de Ângeles, psicografia do Divaldo, também, o Vida Feliz também, é psicografia do Divaldo pelo espírito Joana de Ângeles. Então, achei bem legal, né, já começar a introduzir com essa autora espiritual tão sábia, né, que nos traz aí tantas reflexões para a gente poder ali pensar ao longo dos dias, pensar ao longo das semanas e refletir, então, como tem sido a nossa conduta, de qual natureza tem sido os nossos pensamentos, né, como a gente realmente tem agido ao longo dos dias. Será que a gente tem feito aí o melhor que a gente pode? Fica a reflexão que cada um deve responder a si mesmo, né? E a mensagem de hoje, como eu tinha falado, é a mensagem de número 32. Eu vou fazer a leitura dela aqui rapidinho, e aí a gente vai começar a comentar, então, as reflexões que a gente pode tirar, né? O que a gente pode entender, o que a gente pode depreender a partir da leitura dessa mensagem, né? Muito rica e que também nos traz muitos ensinamentos. Então, a mensagem 32, prosseguirás, né? Lembrando que o nosso tema é o bom ânimo diante das aflições, né? O bom ânimo que a gente deve ter ali diante das aflições ali que nos afligem, que a gente muitas vezes lida diariamente, né? Ou em algum momento da vida a gente acaba lidando. Então, vamos à leitura. Examinando os obstáculos que deparas na vigilatura carnal, trabalha servindo na luta em que te empenhas. Neles, encontrarás convites à humildade, exercícios à perseverança, chamamentos à fé. Compreenderás a necessidade de insistir no bem. Descobrirá tesouros de alegria em cada vitória alcançada e empreenderás planos de trabalho infatigável. Mas não te detenhas no serviço começado, considerando a facilidade que se enfloresceu nos teus braços como êxito e acomodação ao repouso. O vento gasta a montanha, que lhe impede o caminho, lenta e insistentemente. Agiganta-se o carvalho, célula a célula. Levanta-se o monumento, pedra a pedra. O que não consigas agora, terás mais tarde, se insistires no empreendimento começado. Ensina o Evangelho que o servidor nunca deve desanimar, embora estando aparentemente vencido. E o apóstolo Paulo conclama aos que tenham os ossos descompensados a prosseguirem. Não te uniformizes com as indumentárias mentais dos vencidos, porquanto, qual se dá contigo mesmo, eles estão em viagem na terra e despertarão um dia no país da consciência livre, examinando então as oportunidades perdidas. Se alguém te fala que é loucura o esforço que te empreendes, silencia e insiste no dever. Se a bolota dissesse um dia que transformaria em carvalho gigante, ninguém acreditaria. Muito antes que o sábio Dalton concebesse a teoria corpuscular da matéria, essa era constituída de corpúsculos. Se a terra humilde e boa paralisasse o ministério santo de ajudar a semente ante o vaticínio dos pessimistas, o homem e os animais morreriam à míngua. E se o débil embrião fetal pudesse ouvir-te a respeito dos dias que o aguardam, acreditar-te-ia louco. Não te intimidem, assim, as informações vulgares dos infelizes, que procuram sombrear os céus das tuas esperanças, com nuvens pardas e cinzentas, no torvelinho das paixões com que se demoram. Prosseguirás se insistires na consciência reta, fazendo o melhor. Se a morte interromper a tua tarefa, ainda assim, prosseguirás indefinidamente nas trilhas da eternidade. Das esferas superiores, companheiros que te procederam na romagem e que continuam vivos, vêm enxugar-te o pranto, consolando o teu coração. Sustentam teu espírito, à hora da dificuldade, para que não desfaleça nos rudes embates, semeando a felicidade na tua senda.
chorando e sorrindo contigo, confiantes e ansiosos, aguardando o momento de te abraçarem. Após a tarefa começada, com os júbilos de quem recebe. No lar, o familiar que retorna depois de rudes rêfregas. Insiste dedicado ao bem e prosseguirás ditoso depois de tudo. Então, essa foi a leitura aqui, essa mensagem vai nortear as nossas reflexões da noite. Como a gente pode ver, né, a mensagem tem total sentido, tem total relação com o sentido, prosseguirás. Né, de que forma a gente deve prosseguir diante dos desafios que nos são colocados, diante das situações problemáticas que nos aparecem. A gente tem que procurar prosseguir com confiança, a gente tem que procurar prosseguir com fé, a gente tem que procurar prosseguir sempre se lembrando, né, sempre tendo em mente que a dificuldade não é colocada de forma aleatória. Aquele problema, aquilo que nos aflige, não é colocado de maneira aleatória, somente para fazer com que a gente sofra. Aquilo tem um sentido maior, que a gente pode não compreender no momento, mas que certamente vai trazer ali reflexões, vai trazer ali ensinamentos, dos quais a gente vai poder desfrutar no futuro próximo ou no futuro mais distante. Mas cada uma das dificuldades, cada um dos obstáculos que nos são colocados à nossa frente tem uma finalidade maior. E a gente não pode desanimar perante esses obstáculos, porque são justamente a partir do momento que a gente se propõe a enfrentar esses obstáculos, a partir do momento que a gente muda a nossa postura mental diante desses obstáculos, que a gente está realmente ali colocando à prova aquilo que a gente vê, aquilo que a gente aprende, aquilo que a gente tanto estuda, né? Ao longo da leitura, ao longo das leituras que a gente faz do Evangelho, da literatura espírita como um todo. É nas dificuldades que a gente realmente mostra o quanto que a gente aprendeu, o quanto que a gente melhorou, o quanto que a gente mudou realmente, né? A partir das diferentes posturas que a gente adota diante de diferentes situações. Então, olha só a importância das dificuldades que nos são colocadas. Muitas vezes, a gente pede, né? Eu queria ser uma pessoa mais paciente, eu queria ser uma pessoa mais calma, A gente vive ali pedindo, a gente vive usando esse tipo de expressão, né? Eu queria ser mais calmo, né? Queria ser mais tranquilo, entre outras tantas expressões. Queria perdoar de maneira mais fácil, né? Queria esquecer as situações com mais facilidade. E como que isso acontece, né? Deus, na sua bondade, no seu amor infinito que Ele tem por nós aqui, todos filhos dele, nos coloca ali situações para que a gente possa vivenciar essas situações, para que a gente possa, a partir delas, tirar uma lição aqui, tirar uma outra lição ali, e que assim a gente possa, então, ir construindo cada dia, cada mês, cada ano, a cada encarnação, as virtudes que nos são tão caras, as virtudes que são tão importantes e que nos distinguem aí e que a gente deve realmente buscar, né, para que a gente possa ser cada dia melhor, cada encarnação melhor que a anterior, né, o esforço que a gente entrega. A gente tem que ter esse objetivo claro de melhorar, a gente tem que buscar sempre melhorar, a gente tem que sempre estabelecer e estipular metas. Mas, além das metas, o importante é o quanto a gente tem se esforçado para realmente atingir essa meta. Porque não adianta também a gente falar, eu quero ser uma pessoa mais paciente, e a partir do momento que chega uma situação que exige da gente a paciência, uma situação que exige da gente a tranquilidade, para que a gente possa agir, para que a gente possa aconselhar, para que a gente possa falar, a gente agir da pior maneira possível, a gente esquecer tudo que a gente leu, toda a parte da literatura que a gente conhece, esquecer todos aqueles ensinamentos e agir da pior forma possível. Assim, a gente não pode agir dessa forma. Nas situações difíceis é onde a gente mostra o que a gente aprendeu e o quão comprometido a gente está em alcançar os nossos objetivos. É justamente na dificuldade. Enquanto as coisas seguem fáceis, enquanto a gente se depara ali com as facilidades do dia a dia, enquanto não nos são colocadas situações difíceis, a gente segue muito tranquilamente. A gente segue sem problema algum, né? Como eu coloquei. Então, a gente realmente não enxerga nenhum problema e continua. Agora, na situação problemática, a gente tem que sair da nossa zona de conforto e encontrar alguma solução. E aí o que vai nos distinguir é a forma como a gente vai solucionar, como a gente vai encarar essa situação. A gente pode tentar fazer isso, né? Cada vez que aparece uma situação difícil, tentar lembrar de alguma lição que a gente aprendeu, ou simplesmente parar, analisar com calma, ao invés de dar uma resposta ríspida perante alguma pessoa que nos respondeu também de maneira ríspida, parar, pensar, responder a pessoa calmamente,
né, já faz toda a diferença, né? A forma como a gente se porta diante das situações determina muito como é que a gente vai responder essas situações. Então, é realmente muito importante que a gente busque manter essa postura elevada, que a gente busque manter essa postura calma e tranquila, mesmo diante das dificuldades. Não estou falando que é algo simples, que é algo fácil, mas é algo para chamar a nossa atenção, né? Às vezes a gente vem passando ali por uma fase difícil, vem um problema atrás do outro, e no lugar ali de tentar, né, de tentar entender que esse problema que veio, provavelmente a gente vai tirar algum fruto, vai tirar algum ensinamento, se não no momento que a gente está passando pela dificuldade, mas depois, às vezes a gente passa raiva, passa nervoso, fica com ódio, se revolta perante a vida, e não é essa postura que a gente tem que adotar, né? Se a gente está ali diante da dificuldade, a gente pode escolher como é que a gente vai passar realmente por essa dificuldade. A gente pode passar com uma postura mental de quem tenta entender, resignado perante ali a dificuldade, ou a gente pode passar, né, por essa dificuldade de forma mais complicada ainda, né, com uma postura mental de revolta, com uma postura mental de quem realmente não quer passar por aquilo e se revolta, sente raiva daquilo que está acontecendo. Essa não deve ser a nossa postura diante das coisas que nos acontecem. A nossa postura deve ser justamente de resignação, de fé, de esperança, porque também é nos momentos da dificuldade, como eu falei, que a gente mostra o quanto que a gente melhorou, o quanto que a gente progrediu. E um outro ponto interessante que a gente pode tirar dessa mensagem é quando a gente coloca a ideia dos projetos, dos empreendimentos que a gente constrói ao longo da vida, sejam na vida profissional, sejam na vida intelectual, sejam também na esfera espiritual, todos os projetos que a gente elenca, desde que sejam projetos bons, desde que esses projetos não vão trazer nenhum tipo de prejuízo nem para a gente, nem para ninguém que nos cerca, não vão trazer ali nenhuma infelicidade, nenhum problema para ninguém que nos cerca, não vou fazer realmente nenhum mal. Se for algum projeto elevado, se for algum projeto que tem um objetivo, um propósito maior de auxílio, de otimização do tempo, enfim, se for algum projeto que realmente tem a sua importância, né, tanto para a gente quanto para o nosso coletivo, né, haja vista os trabalhos desempenhados por inúmeras casas espíritas, né, a questão da distribuição de alimentos, né, das arrecadações, com a distribuição ali, né, de campanhas da campanha do agasalho, por exemplo, né, que a gente vê ali que são projetos extremamente importantes, que trazem que trazem consolo, que trazem conforto também na parte material, que é extremamente importante, para ali inúmeras pessoas que precisam disso. Mas, logicamente, a atividade do centro não se limita somente à parte material. É também prestado um apoio ali, existem projetos também, né, de auxílio, do passe, em que a gente se doa de forma diferente. A gente não doa ali algo de material, mas sim algo de espiritual. A gente doa ali a nossa boa vontade, a gente doa ali o nosso tempo, a nossa vontade realmente de ajudar aquela pessoa. Então, existem essas duas esferas, esses dois tipos de projeto, esses dois tipos de empreendimento, que são feitos ali, por exemplo, por uma casa espírita, né? Existem também outros tipos de projetos em outros âmbitos, como no profissional, por exemplo. Mas o importante é, quando iniciarmos, então, um projeto, seja em qualquer esfera, seja na esfera espiritual, como coloquei o exemplo do Centro Espírita, ou seja na esfera profissional, em qualquer esfera da vida, que a gente se proponha a continuar esse projeto. O começo é sempre simples, o começo é sempre fácil. A gente se coloca, a gente tem a ideia, a gente concebe a ideia, depois começa a colocar em prática. E tudo segue bem, até um determinado ponto, né? Quantos de nós já não vivenciamos uma situação parecida? A gente começa algo, idealiza um projeto, começa esse projeto, e diante da primeira dificuldade, a partir da primeira dificuldade, a gente já abandona, ou a gente já deixa o projeto mais de lado, ou a gente já não se dedica como estávamos nos dedicando no começo. Cada projeto que a gente idealiza, de novo, que não vai trazer nenhum prejuízo nem para a gente, nem aqueles que convivem conosco, nem a sociedade no geral, cada projeto que a gente coloca, idealiza, que tem esse objetivo maior, que tem esse propósito maior, faz toda a diferença. E é importante que a gente busque se manter ali firmes e fortes diante desses projetos, diante da manutenção, da preservação e da execução desses projetos, né? Então, não é, como eu coloquei, não é a partir da primeira dificuldade que a gente pode desistir, que a gente pode parar. É com a dificuldade realmente que a gente vê uma forma de melhorar algum ponto que a gente não tinha visto que pode ser trabalhado,
É a partir da dificuldade que a gente também percebe que poderia ser, algum ponto poderia ser melhorado, é a partir de algum tipo de problema. Então, também na parte dos nossos projetos, os problemas, os erros, muitas vezes que a gente comete, tem por si só as suas finalidades, que são extremamente importantes também para nortear a gente. Então, quando aparecer a primeira dificuldade, quando a gente está elaborando, pensando e executando alguma coisa, não é o momento de parar, é o momento de realmente continuar e mostrar o quão comprometidos a gente está com essa causa, porque realmente não é fácil. Quando a gente começa, né, o nosso trabalho, o nosso projeto, a gente vai enfrentar não uma, não duas, mas diversas ali dificuldades, diversos ali problemas, mas que certamente vão nos ensinar, vão nos ensinar nós, né, enquanto pessoas, ou o nosso grupo ali de trabalho, né, o que a gente pode melhorar. Então, certamente, não é diante da primeira dificuldade, ou das primeiras dificuldades, ou de qualquer dificuldade que a gente pode parar, porque certamente esse trabalho cumpre uma função, ele cumpre ali algo de importante, cumpre um objetivo maior, e a gente tem que continuar firme na execução desse trabalho, desse projeto, uma vez que vai fazer diferença não só para a gente, né? Ainda mais quando se refere, por exemplo, a um projeto de caridade, se a gente não fizer esse trabalho, existirão outras pessoas que farão, mas a gente também pode dar nossa contribuição, a gente também pode fazer a nossa parte. Mais uma pessoa ajudando, é mais um coração ali se doando, é mais uma pessoa ali fornecendo seu tempo, fornecendo sua energia, fornecendo sua boa vontade. Mais uma pessoa com essas boas intenções faz toda a diferença. Então não é só mais um, é mais alguém, né? É mais alguém disposto, bem disposto, é mais alguém querendo trabalhar ali em prol da comunidade, é alguém querendo trabalhar em prol ali do benefício, do atendimento e do auxílio ali de alguém que precisa. Então, olha só como a gente deve encarar a importância desses projetos que a gente se propõe e lembrar sempre que as dificuldades virão, mas essas dificuldades não são aleatórias e a partir dessas dificuldades a gente consegue tirar ali algum aprendizado. De novo, pode não ser a curto prazo, pode ser a longo prazo, mas certamente para alguma coisa vai servir, né? A gente pode ter essa compreensão mais cedo ou mais tarde. E quando a gente pensa nessa parte de idealização de projetos, a gente pode ver isso dentro da própria natureza, né? Aquele ambiente que nos cerca, né? A gente vive aqui no orbe terrestre, né? Somos encarnados e a gente convive, né? Com a natureza, a gente vê o meio ambiente que nos cerca, a gente vê o céu, muitas vezes a gente vê os pássaros, árvores. E quando a gente pensa, então, na questão das árvores, a Joana de Ângeles, nessa mensagem, nos coloca, né? Agiganta-se o carvalho, célula a célula. Então, pensemos numa árvore. Uma árvore gigante, né? Existem árvores ali que alcançam inúmeros metros, crescem realmente, né, uma quantidade significativa com relação ao seu tamanho, com relação à espessura, e com relação à idade também avançam muito. Quando a gente considera uma árvore que nasce de uma sementinha, quando a gente olha ali a semente, que é uma coisa tão pequena, que é uma coisa realmente tão pequena, a gente olha e fala, nossa, você nem imagina, se a gente nunca tivesse visto uma árvore, a partir de uma semente, a gente não poderia deduzir que aquilo se transformaria em algo tão enorme, em algo tão frondoso, em algo tão grande quanto o produto final, que é de fato a árvore. Então, vamos observar o exemplo da natureza. Observemos, então, o exemplo da natureza. Algo que é muito pequeno no começo, muito simples no começo, e quando colocado ali no solo, nas condições ideais, né, de água, de umidade, de nutrientes, de sol, quando colocado nas condições adequadas, apesar das intempéries que o cercam também, as chuvas fortes ou a secura do clima, enfim, que apesar das dificuldades, floresce, cresce também, né, e dá produtos, e fornece ali os produtos que são seus frutos, que conseguem ali, né, alimentar os animais, que conseguem ali alimentar os seres que vivem ali nas redondezas, que vivem ali no círculo próximo, realmente. Então, olha esse exemplo da natureza, né? Quando a gente pensar em desanimar com relação a algum projeto, a gente pensa ali na árvore, no que ela não enfrentou, né? Aquela sementinha tão pequenininha não enfrentou há tanto tempo e quais foram as dificuldades que existiram também, que aquela sementinha não passou e depois floresceu, cresceu, ficou algo tão bonito, um produto tão bonito, trazendo beleza, né? Embelezando ali o ambiente, mas também trazendo ali um frescor característico, né? Uma região que tem bastante árvore, a gente sente algo de diferente, a gente sente maior frescor, trazendo inúmeros benefícios.
Então, algo que começa tão pequeno, como a nossa ideia, que começa ali tão pequena, na esfera mental ainda, pode se traduzir em algo concreto, em algo material, em algo realmente significativo, né, que vai fazer a diferença como a árvore faz, trazendo ali frescor, trazendo sombra, trazendo alimento ali para os animais, para aqueles que convivem ali nas redondezas. Então, olha só a importância disso. E a gente não precisa nem tão longe, né, quando a gente pensa, não que um exemplo de uma árvore seja algo distante da realidade, da nossa realidade, mas quando a gente olha para nossa própria casa ou para uma construção, quando a gente olha para uma construção, aquilo certamente não começou daquele jeito. Existia primeiro um ambiente que teve que ser preparado, que teve que receber ali os materiais de construção, que teve que receber uma mão de obra especializada naquilo, para que depois fosse erguida, para que depois pudesse servir a finalidade que seja, um consultório médico, uma moradia, um prédio, que depois servisse ali, atendesse a algum tipo de finalidade. Mas no início, não era aquilo de tão complexo, não era aquilo de tão enorme, de tão grandioso. Não, era primeiro uma ideia que estava ali na planta do arquiteto, quando ele idealiza o projeto, ele escreve. Olha só que importante, então. Os projetos que a gente muitas vezes idealiza e a gente pensa, mas não vai fazer diferença, não é muita coisa. Se tiver essa perspectiva de proporcionar esse bem maior, de atender os nossos irmãos ali os nossos irmãos necessitados, em qualquer esfera que seja material, espiritual, vai fazer toda a diferença. Mas eu acho que tem tanta gente que já ajuda, né? O que eu vou fazer ali de diferente? Você vai ser mais alguém que está ali realmente disposto a ajudar, que está ali querendo fazer a diferença, né? A gente sabe que por uma questão de sintonia, né, os espíritos afins, né, que possuem ali uma mesma sintonia, se unem, né? E em prol ali do seu objetivo, então emanam ali os ideais de amor, de bondade, de caridade, né? Outro ponto importante que muitas pessoas já devem ter vivenciado, né, algo normal ali da nossa vida, são aquelas pessoas, né, ou aquelas ideias que vêm e desanimam a gente, né? Não necessariamente um problema, mas às vezes a gente vai, expõe nossa ideia, expõe nosso projeto, com a maior boa vontade do mundo, querendo fazer a diferença, e a gente escuta aquele comentário: mas isso não vai dar certo. Mas para que fazer isso? Já tem tanta gente que faz. Ou, isso realmente não vai fazer a menor diferença, não tem porquê, você vai perder seu tempo. A gente vê aqui que a Joana de Ângeles coloca, né, que não ceda a esse tipo de comentário, não ceda, não desanime diante desse tipo de comentário e persista, né? Vamos mostrar que sim, que vai fazer diferença. Não é claro, a gente não vai fazer aquele projeto somente para mostrar para aquela pessoa que, olha, eu consegui fazer, deu certo. Não é esse o objetivo da questão. Mas fazer aquilo, existir um comentário, mas saber que aquele comentário realmente, às vezes, veio naquele momento para nos abater, para nos fazer desanimar, para fazer a gente nem progredir ali na ideia, para a gente nem tirar ela do papel, nem tirar da cabeça. Então, muitas vezes é uma ideia, são algumas palavras que já nos desmotivam, que já fazem com que a gente não queira mais fazer, né? Então, olha só o peso que isso tem, a importância que isso tem. E a gente deixa muitas vezes, então, de fazer alguma coisa importante, de fazer alguma coisa boa, de fazer alguma coisa ali de diferente realmente, né? Porque para a gente fazer o bem, para a gente se propor realmente essa atividade fraterna, de auxílio do próximo, não basta só a gente ficar parado ali na inércia, né, no ócio. Para que a gente possa fazer o bem, é necessário que haja força da nossa vontade. Se a gente não tiver vontade de fazer, se a gente não tiver essa força de vontade, a gente não vai fazer, a gente não vai sair e ir em busca, então, de concretizar a nossa ideia. Para a gente fazer o bem, é importante que a gente reúna os recursos que são necessários, o tempo, a energia, mas também a gente tem essa postura mental, que a gente entenda quais são os nossos objetivos, que a gente idealize muito concretamente os nossos objetivos, para que a gente possa realmente colocar isso em prática, para que a gente possa, então, começar a fazer essa diferença que a gente busca no mundo, né? Que a gente seja aquela mudança que a gente tanto busca, que a gente seja aquela transformação que a gente tanto procura no mundo. Então, mas para isso, é necessário que a gente tenha essa força de vontade, que a gente tenha essa coragem. Porque também, às vezes, não é nem outra pessoa que falou pra gente: essa ideia não funciona, não tem por que fazer isso.
Muitas vezes somos nós mesmos que depois de que passa aquela empolgação inicial, depois que passa aquela empolgação, toda aquela felicidade de ter começado, a gente começa a pensar: ah, mas eu acho que isso aí não vai para frente, eu acho que isso não vai funcionar. Ah, eu acho que eu deveria ter pensado melhor quando eu comecei. É esse tipo de postura mental que a gente deve procurar afastar, que a gente deve procurar evitar. Porque esse tipo de postura mental não vai nos trazer nenhum benefício, pelo contrário, vai nos desincentivar, vai nos desmotivar. Então, não é esse tipo de postura mental que a gente tem que manter diante ali, realmente, da execução de um projeto, ou até mesmo, né, diante das aflições ali que nos são colocadas diariamente, né? Aquela postura mental clássica de, ai, mas por que isso está acontecendo comigo? Por que as coisas estão assim? O que eu fiz para merecer isso? Não são essas as perguntas que a gente deve fazer, que a gente deve procurar ali, perder nosso tempo fazendo. Quando a gente se encontrar diante de alguma dificuldade, quando começarem a surgir essas ideias que nos desmotivam, que fazem com que a gente não queira mais fazer alguma coisa, ou quando surgir algum comentário que nos abala, que também acaba nos abalando, né? Que acabe ali nos desmotivando, o que a gente deve fazer é prosseguir, como está colocado aqui no título da mensagem. Mas é claro que prosseguir com Deus, com Jesus no nosso coração. Não é prosseguir também não considerando o amparo dos espíritos, né? O amparo dos bons espíritos. Os espíritos, né? A família espiritual é imensa e existem inúmeros espíritos, inúmeros amigos espirituais que nos querem e torcem, como a Joana coloca aqui no início da mensagem, que torcem pela gente para que a gente possa ali realmente progredir o máximo possível, né? Para que a gente possa ali fazer realmente tudo da melhor forma. Então, quando a gente se sentir desmotivado, quando a gente se sentir chateado, desanimado, não querendo mais continuar, seja por algum comentário, seja porque a gente não está bem naquele dia, seja por qualquer problema que nos tenha acontecido, a nossa postura mental deve ser qual? De levar o nosso pensamento, de procurar levar o nosso pensamento à espiritualidade, a Deus, a Jesus, nosso mestre, nosso guia, nosso modelo, e fazer uma prece, e fazer aquela prece que é tão importante, né? Que a gente tem. A prece é o nosso ponto de conexão com a espiritualidade. Então, é extremamente importante que a gente cultive, né? Que a gente busque cultivar o hábito da prece diariamente, né? Que a gente busque traçar essa conexão diariamente, né? Que a gente busque ali, nesse hábito da prece, elevar a nossa sintonia, né, nos conectando ali com a espiritualidade, nos conectando com os bons espíritos, e assim, né, elevando a nossa sintonia, nós ficamos mais, a gente consegue ali ouvir, né, no sentido de sentir essas inspirações dos bons espíritos, a gente consegue ouvir melhor essas sugestões, captar melhor, essa é a palavra que eu estava procurando, captar melhor as sugestões, as inspirações, que muitas vezes a espiritualidade ali nos dá todas as formas da gente enxergar de uma forma diferente, nos dá todo um amparo, né? Porque o amparo não nos falta, mas o que falta às vezes é a nossa parte, né? Às vezes falta a gente ali olhar uma postura diferente, levar o pensamento, mudar a forma de pensar de forma mais tranquila, pensar de uma forma mais serena, tranquilizando o coração, não focando excessivamente no problema, afastando um pouquinho do problema para a gente poder se concentrar melhor na prece, para a gente poder se concentrar ali melhor nessa conversa que a gente tem com Deus, com a espiritualidade e com Jesus, para que a gente possa acerenar esse coração, para que a gente possa pensar melhor, para que a gente possa agir melhor. Né? Quantas vezes a gente já não estressados, já estávamos estressados e acabamos agindo ali por impulso e nos arrependemos. Quantas vezes isso já não aconteceu com alguns de nós ou com muitos de nós. Então, olha a importância da gente procurar cultivar também esse hábito de conexão, esse hábito da oração, né? Isso em todos os momentos da vida. A oração não tem só a finalidade da gente pedir a força, a resignação, o amparo dos espíritos. É extremamente importante e a gente deve fazer isso nos momentos de necessidade, para que a gente possa se fortificar, para que a gente possa realmente melhorar e agir ali melhor, pensar melhor, né? E pensando melhor, realmente agir melhor. Mas a prece também, a gente pode agradecer, se utilizar da prece para agradecer, né? Pelo projeto que está funcionando, por exemplo, como a gente falou aqui, ou a gente pode
simplesmente agradecer por coisas que muitas vezes a gente não lembra de agradecer, como o fato da gente estar encarnado, como as oportunidades que nos aparecem, né? Cada dia é uma oportunidade para a gente vivenciar novas provas, vivenciar novas provações, vivenciar novos aprendizados. Então, cada dia que a gente passa no orbe terrestre é uma oportunidade diferente que Deus nos está dando, da gente poder melhorar, da gente poder pensar diferente, da gente realmente poder progredir. Então, muitas vezes a gente só lembra da prece no momento difícil, o que é extremamente importante a gente, né, se ancorar na prece nesse momento difícil, a gente ter a prece perto da gente nesse momento, né, sempre lembrar da prece nos momentos de dificuldade. Mas, além disso, será que a gente tem agradecido por todas as situações boas, ou por todas as situações que nos acontecem, por todas as situações que a gente já vivenciou, a partir das quais a gente pôde tirar algo de bom, algo de positivo, algum aprendizado? Né, o quanto a gente vem agradecendo pelos dias que a gente tem, a gente vem agradecendo pelas oportunidades que nos são dadas, como tem sido a nossa postura também, né, com relação à prece. A gente tem pedido muito, a gente tem agradecido também. Como que tem sido realmente a nossa postura na prece também importa muito e nos diz muito. E outro ponto importante para a gente comentar também é que durante a nossa trajetória, durante o nosso dia, quando a gente repousa a cabeça no travesseiro, é muito importante que a gente busque repassar o nosso dia, né? Que a gente busque ali avaliar como é que foi o nosso dia. Se a partir das dificuldades que nos apareceram, se a partir das situações problemáticas que nos apareceram, a gente correspondeu da melhor forma que a gente poderia naquele momento. Porque cada situação difícil que a gente passa vai ali nos munindo, né, de mais conhecimento, vai nos munir, a gente vai fortalecendo ali, vai construindo as nossas virtudes. Então, cada ali dificuldade que a gente vai passando, a gente vai aprendendo melhor como lidar com ela, né? Mas naquele momento, como é que a gente vivenciou, como é que a gente passou por aquele problema, como é que a gente, qual foi a nossa postura diante daquele problema? A gente passou por aquilo, né? De forma tentando manter ali, né? O esforço é muito importante. Tentando manter a calma, tentando manter a paciência, perdoando, mantendo a resignação, a gente passou ali com a revolta, com raiva, com egoísmo, né? Então é muito importante a gente sempre se questionar, fazer esse questionamento, né? E buscar as respostas na nossa própria consciência, né? A nossa consciência ali, a gente não consegue enganá-la. A partir do momento que a gente conhece os nossos erros, a partir do momento que a gente tem conhecimento dos nossos erros, a gente tem que buscar melhorá-los, a gente tem que buscar corrigi-los e não mascará-los, né? A partir do momento que a gente se propõe a corrigir, fazer diferente, mostra que a gente não só reconheceu, mas como a gente está se esforçando ali para fazer algo de novo, para fazer algo ali realmente diferente, que dá indícios ali de um processo de transformação, né, de um processo de reforma que cada um deve passar. É um processo, né? É um processo íntimo, é um processo que a gente faz consigo mesmo, né? Não é um processo coletivo, é um processo que a gente faz, a gente se questiona, a gente pergunta para a gente mesmo o que a gente poderia fazer diferente, como que a gente poderia ter correspondido melhor àquela situação, né? Então é muito importante que a gente busque fazer essas perguntas, que a gente busque cultivar esse tipo de questionamento no nosso interior, para que a gente possa ter um norte ali com relação ao nosso comportamento e para que a gente possa também fazer uma avaliação, né? Olha, essa semana aqui eu passei muito estressada, por que será? Essa semana aqui eu passei muito triste, por que será? O que aconteceu? Né? E como é que eu posso melhorar isso? Será que nessa semana me faltou agir com uma postura mais calma? Será que eu poderia ter agido diferente diante daquela situação? Será que eu poderia ter feito melhor? Se eu poderia ter feito melhor, como eu poderia ter feito melhor? Então, são questionamentos importantes que a gente deve buscar fazer, né? Que a gente deve buscar ter para que a gente possa prosseguir, mas prosseguir como, né? Como nos coloca a mensagem. Prosseguir resignados, prosseguirmos firmes e fortes diante das dificuldades que nos aparecem, né? Lembrando sempre que não é com a primeira dificuldade, não é nem com a segunda, nem com a terceira, com nenhuma dificuldade que a gente pode desistir. São as dificuldades que nos mostram o nosso esforço diante da situação. Se nós estivermos verdadeiramente comprometidos com a causa, estivermos verdadeiramente, genuinamente comprometidos com o objetivo, apesar das dificuldades, a gente se mantém ali resignado, a gente se mantém ali firmes no nosso objetivo. Então, é a dificuldade que nos mostra quão comprometidos estamos com com o nosso melhoramento, com o nosso aprimoramento. Então, é importante a gente mudar a nossa postura mental, a gente ter essa postura mental de quem está disposto
sim, a passar pelas dificuldades da melhor forma da melhor forma que a gente puder, né, da forma como elas aparecerem, lembrando-se sempre que a gente deve recorrer, sim, nos momentos de dificuldade, ao amparo da espiritualidade, às sugestões da espiritualidade, a prece, né, que é um instrumento extremamente importante para a gente manter o nosso equilíbrio, para a gente manter a nossa paz, para a gente manter a nossa harmonia. Então, extremamente importante. E também a gente recorrer àqueles que não são, aquelas pessoas que não são caras, nossos familiares, os nossos amigos, né, aquelas pessoas que não são chegadas e que nos transmitem carinho em sua fala, que nos transmitem ali essa proximidade, essa familiaridade, né, que a gente possa também contar com essas pessoas, né, com a espiritualidade, com os encarnados também que não são próximos. Então, olha só a importância da gente ter esse tipo de postura, né, de persistência diante dos desafios, de perseverança diante dos desafios, de conexão com o alto, de conexão com Deus, nosso Pai, né, de eterna bondade e misericórdia com Jesus também, né, manter essa conexão muito forte. E é lógico que a gente consiga continuar também, que a gente ali persista diante dos nossos projetos. Não cedamos com a primeira sugestão, com a primeira mensagem, com a primeira fala que nos desmotive, que a gente continue ali realmente fazendo a diferença, porque a gente não vai ser ali só mais um fazendo a diferença, a gente vai ser ali mais alguém com o intuito de ajudar, com uma boa vontade. Então, a nossa postura, a forma como a gente age, a nossa boa vontade e a nossa força de vontade fazem toda a diferença no que diz respeito à forma como a gente vai prosseguir. Eu acho que, então, era essa mensagem que eu tinha para passar hoje, aqui à noite, para vocês. Espero que tenha sido muito proveitosa, que tenha ali, que as reflexões tenham sido proveitosas. Você pode fazer a prece de encerramento? Claro, posso sim. Bom, então, depois das reflexões que foram feitas, vou pedir para que aqueles que se sentirem confortáveis fechem os olhos, sentem-se numa posição confortável, na posição que considerarem mais confortável, a fim de que possam se concentrar melhor. Então, vamos começar essa prece, elevando o nosso pensamento, agradecendo por cada oportunidade que nos foi dada ao longo do dia, ao longo da semana, ao longo do mês, ao longo dos anos. Vamos lembrar de nos agradecer pelo dia que nós vivenciamos hoje, por cada elemento que fez toda a diferença hoje no nosso aprimoramento e no nosso melhoramento. E assim, nós continuamos a nossa prece com as palavras que o nosso Mestre nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoa, Pai, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixemos cairmos em tentação, mas livra-nos de todo mal. Que assim seja.